Agora, vamos pegar esse exemplo que eu vou dar agora. Por que ele é tão importante? Porque existe não vou dizer um benefício, mas é o funcionamento do imposto em bolsa, porque ele é compensável, né? Ele é compensável. Então vamos supor que você teve um lucro e você pagou R$ 1.000 de imposto. E aí se no outro mês você teve um prejuízo dos mesmos R$ 1.000, se no outro mês você tiver um lucro e esse lucro for inferior ao imposto que você já pagou, você não precisa pagar esse imposto de novo. Porque é como se existisse uma linha d'água no processo. Por exemplo, vamos supor que em janeiro eu tive um prejuízo. De R$ 2.000. Se eu tive um prejuízo de R$ 2.000, agora eu tenho R$ 2.000 a compensar. O meu resultado, então, não tive, o imposto pago, não tive, tá bom? Aí vamos supor que em fevereiro eu estou operando, eu estou tomando muito prejuízo, eu estou falando de operações normais ou de day trade, tanto faz. Você só pode compensar operações de swing trade com operações de swing trade e operações de day trade com operações de day trade. Então você precisa ter uma tabela dessa para cada tipo de operação, uma para swing trade e uma para day trade. Você pode fazer isso aqui na sua declaração de R, vai ficar fácil de acompanhar, tá? Então, vamos supor que em fevereiro você está muito mal, você fez mais vendas. Lembra, o resultado só contabiliza o que você vendeu, ou o que você comprou, né? O que você fechou a operação, de fato. E aí, em fevereiro, você tomou mais prejuízo. Você tomou mais R$ 1.000 de prejuízo. Quanto que você tem a compensar agora? 2.000 mais esses R$ 1.000. Então você tem R$ 3.000 para compensar agora, velho. R$ 3.000. Tem um lado bom em perder dinheiro às vezes na bolsa. Qual que é o resultado? Nenhum. O imposto é nenhum. Só que aí, você teve um mês aqui em março que foi incrível. O mês de março foi incrível e você teve um lucro de R$ 4.000. Você teve um lucro aqui de R$ 4.000. Então, você tem quanto para compensar agora? Você não tem nada para compensar, porque agora você tem um lucro. Qual que foi o seu resultado aqui? O seu resultado, na verdade, foi de R$ 1.000. Por quê? Porque você vinha de um valor a compensar de R$ 3.000, aí você teve um lucro agora de R$ 4.000. Então, você não vai pagar imposto sobre os 4.000, porque você tem esse valor aqui para compensar. Então, você vai pagar imposto sobre R$ 1.000. Quanto de imposto? Bom, hipoteticamente aqui você vai pagar 15% disso, né, que vai dar R$ 150. Aí, em maio, você teve mais um lucro de R$ 1.000. Você tem alguma coisa para compensar? Você não tem alguma coisa para compensar. Qual foi o seu resultado? O seu resultado foi R$ 1.000 de novo. Quanto você vai pagar de imposto? Bom, R$ 150. Isso levando em consideração que eu estou falando de operações normais, né? Se eu estivesse falando de operações de day trade, aí seria R$ 200, tá? E por que é tão importante você manter uma tabela dessa? Porque às vezes você vai muito mal num ano e é bom você manter esse controle, porque se você tiver um prejuízo muito grande acumulado aqui para compensar, pô, você tem R$ 200.000, né? R$ 200.000 aqui a compensar. Você leva isso daqui para o outro ano, entende? Então, se você fizer isso daqui, for organizado e lançar os seus resultados de forma consistente, você vai ter um valor a compensar caso você não tenha pego um ano bom de bolsa. Mas sabe o ponto de atenção? Você só consegue ter esse valor para declarar se você tiver lançado tudo isso daqui na sua declaração de R. Porque o que pode acontecer? Pode acontecer de você perder R$ 1.000.000. Chega no outro ano, já que você não declarou isso, chega no outro ano, você teve um lucro de R$ 100.000. E a Receita pode te cobrar. A Receita pode pedir para você pagar sobre isso, porque você não declarou os seus anos anteriores. Então tome cuidado, seja uma pessoa organizada à medida do possível, tá? E correta. Então, o que é uma estratégia legal que você pode utilizar? Poxa, vamos supor que eu estou falando de operações normais, tá bom? Eu comprei aqui uma ação por 10 mil.
E aí eu vou vender essa ação por 30 mil. Tá? Estou falando aqui de Petrobras, por exemplo. Vocês concordam que eu teria que pagar imposto sobre isso? Porque eu tive um lucro aqui de 20 mil reais? Teria que pagar imposto sobre isso. Só que às vezes eu tenho que pagar um imposto muito alto. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma ação que eu comprei a 50 mil reais e eu estou com um prejuízo alto. Por exemplo, essa ação de 50 mil, eu tenho ela hoje avaliada em 10 mil reais. Tá? Então eu comprei isso aqui e eu vou vender a mesma quantidade de ações. Eu tive um prejuízo de quanto? 40 mil reais. Então, dentro do mesmo mês, qual que foi o meu resultado? O meu resultado foi mais 20 mil menos 40 mil. Isso daqui dá um prejuízo de 20 mil reais. Certo? Então, você pode usar uma estratégia de, putz, eu preciso pagar muito imposto aqui. Você pode compensar isso com uma outra operação no mesmo mês que você esteja tomando prejuízo, por exemplo. Eu faço muito isso. Então, eu pego, eu caso uma operação que eu estou com um prejuízo, mas de uma ação que às vezes eu acredito ainda, faço essa operação aqui muitas vezes quando eu preciso, e aí um dia depois eu recompro essas mesmas ações aqui. Vendi a 10 mil, aí no outro dia eu compro ao valor que elas estiverem sendo negociadas. Obviamente eu torço para elas não subirem para 50 mil de novo, mas é improvável, visto que existe uma chance de subir de novo e uma chance de cair de novo, né? Então, a ideia é eu usar esse prejuízo para bater esse lucro, tá? E eu compro essas ações novamente caso eu acredite nelas, mas aí eu economizo um imposto de 15% sobre 20 mil. Ou seja, ao invés de pagar 3 mil reais de imposto, eu pago 0. E aí eu recompro essas ações aqui e não paguei imposto nenhum. Estou na mesma posição de antes, certo? Então isso é uma estratégia muito comum que a gente utiliza. O que é uma outra estratégia que eu uso e eu uso mensalmente? É a estratégia das vendas até 20 mil reais por mês. Tá? Todo mês, você pode ver, no quadro do Rumo ao Bilhão, eu geralmente vendo lá 19 mil reais em ações, alguma coisa assim. Então eu vendo essas ações para comprar, às vezes, as mesmas ações no outro dia, ou para eu comprar outras ações, ou para eu comprar renda fixa, ou para eu comprar outra coisa. Por que eu faço isso? Eu faço isso para que eu possa limpar esse dinheiro de forma lícita, porque aí eu não pago imposto sobre o lucro disso. Então você pega Banco Inter, por exemplo, que a gente está lá com quase 300% de lucro na carteira, poxa, eu não quero pagar um imposto tão gigante, né? Então todo mês eu vou lá e eu vendo menos de 20 mil reais para que eu possa ir abatendo esse imposto. Não significa que eu não acredite mais na ação, mas é que eu vou limpando o dinheiro. Por quê? Porque eu não pago esse imposto, aí se eu comprar de novo, eu levanto o meu preço médio, mas tudo bem, nada muda para mim. Por que eu faço isso? Porque se um dia eu resolver sair dessa ação porque ela mudou o fundamento dela, ou porque estrategicamente faz sentido para mim, eu vou poder sair dessa ação sem me preocupar. Sem me preocupar se vou ter que pagar um caminhão de imposto ou não. Entendeu? Agora, essa estratégia, ela geralmente é recomendável para quem tem menos de 10 milhões de reais. Acima de 10 milhões de reais, o ganho que você começa a ter aqui, ele já começa a não ser tão relevante perto da sua carteira, por mais que seja um ganho. Tá? Então, eu começo a fazer isso. Isso daqui só se aplica também para pessoas que costumam só fazer aportes todo mês e não vendem. Ou vendem muito pouco, porque se você vender alguma coisa, você já não vai conseguir vender esses 20 mil reais. Tá? Então essa é uma estratégia que eu uso todos os meses.